ser usado, irmãos, até minhoca é. Até crente desviado é. Deus usa, não, enfim, um monte de coisa eu poderia listar aqui, mas vamos lá. Nós vamos falar aqui sobre alguns perfis. Vamos ao primeiro perfil, o perfil do obreiro aprovado por Deus. O obreiro aprovado por Deus, ele se esforça. E esse é um dos maiores problemas nos dias de hoje. O apóstolo Paulo, ele logo aqui no 15, ele diz: procura apresentar-te. Vamos parar aqui. Procura apresentar-te. Foi feita uma santa convocação. Isso aqui não foi um convite para os obreiros. Está aqui. Amém ou não amém, obreiro que faltou? Talvez você depois, mais tarde, você vai ver esta mensagem aqui. Foi feita uma convocação. Não foi um convite. Foi uma convocação. E muitos obreiros não estão aqui. Mas a palavra de Deus, logo de início, diz: procura-te apresentar-te. Não importa qual é a tua capacidade, com o que está acontecendo com você, se apresenta onde? Diante de Deus. Não é automático, irmão, é intencional. É intencional. Exige dedicação, disciplina e renúncia. Dedicação, disciplina e renúncia. Vim para cá preparar essa palavra, dedicação, me dediquei, aleluia, disciplina, para poder fazer tudo direitinho, e aí acordar hoje, não perder o horário, colocar tudo, estava lá na agenda, aleluia, renúncia. Por que renúncia? Porque lá na igreja onde congrego está encerrando o trimestre, e o negócio é lindo lá na escola bíblica dominical, em Areia Branca, quando encerra o trimestre, o trimestre inteiro, mas o encerramento, irmão, é maravilhoso, a mesa lá está colocada lá, eu gostaria de estar lá, mas nós somos servos do Senhor. Então, isso é ruim estar aqui? Não, irmão, é tão bom quanto estar lá, aleluia. Mas tem outras coisas que a gente precisa renunciar. Eu estou falando coisinha fácil, mas quantas coisas Deus ele vai pedir para você renunciar, para que você se apresente diante de Deus. Aleluia. Primeiro, se apresentar. Se apresentar diante de Deus não existe crescimento espiritual, não existe crescimento espiritual sem esforço. Não existe. Não existe. Aí você vai falar assim: mas o irmão aceitou Jesus Cristo 3 anos atrás, o Instagram dele bomba, os 150 mil seguidores. Deixa eu voltar aqui, aquela irmã, os vídeos dela lá no Instagram, mais de 170 mil visualizações cada um. Eu coloco o meu lá no Instagram, não passa de 300, Rafa, não passa de 300. Mas o dela, gente, só girando, não tem palavra, não tem conteúdo, não sustenta 1 hora, 2 horas de ensino, sem cansar a igreja, nem de pregação, não sustenta. Mas sabe por que tem seguidores, irmão? Porque a maioria das pessoas aí no mundo estão cegos, sendo escravo da dopamina, se lembra da dopamina, escravo do mundo, escravo do pecado. E sabe quem é que tem que ir lá, quebrar as cadeias, aleluia, as correntes? Você, obreiro, mas não é de qualquer maneira. Porque se você chegar diante de uma pessoa que precisa quebrar as cadeias e as correntes, e você não estiver preparado, o inimigo vai bater tanto em você, você vai sair e não vai ganhar algo e ainda vai apanhar. Mas vindo aqui na EBO, nessa escola, aprendendo com os homens de Deus, seguindo, renunciando, aleluia, entregando ao Senhor disciplina e dedicação, você vai chegar diante da aula e vai ganhar ela, porque se ela levantar a autoridade que é em você, ela vai cair. Aleluia. Quem não ora, enfraquece. Maior dificuldade da igreja em todos os tempos, até os discípulos com Jesus estava orando, quando voltava estava... Mas tu consegue orar meia horinha comigo? Dificuldade de orar. Crente que não ora enfraquece. Crente que não busca esfria. Quem não se consagra se perde. Eu vou repetir: quem não ora enfraquece, quem não busca esfria, e quem não se consagra se perde.
Sem oração, enfraquecimento. Se lembra que eu disse? Tu vai chegar diante de uma situação, se não tiver, irmão, com o depósito da oração, da bateria da oração ali, irmão, o negócio vai ficar estranho. Mas não é para você ter medo, não. É pelo contrário, é para avançar. Aleluia. E quem não buscar o quê? Aleluia, o conhecimento, a graça, o entendimento, ele esfria. Sabe por que esfria? Qualquer conversinha que vem no nosso ouvido, a pessoa para. Esfria, vai em qualquer murmuração, vai em qualquer intriga, vai em qualquer coisa, quando pensa que não, eu não estou mais lá na igreja, como o pastor Teodoro, como o pastor Ricardo, por quê? Nem ele sabe qual é o motivo, irmão, aleluia, é porque esfriou, é o geladeiriano, aleluia, mas o obreiro que está na graça de Deus, ele não é geladeiriano, não, aleluia, ele é pentecostal avivado, mesmo na prova, ele continua quente na presença do Senhor. Aleluia, meu Deus. Isso aqui é um púlpito, irmãos, mas aqui neste lugar, nesse momento, nesta hora é um altar. Nós estamos entregando adoração ao Senhor, irmãos, neste lugar. Então, se eu não me consagrar para fazer aquilo que Deus quer que faça, e aí não é o meu conhecimento, não é a minha graça, não é, irmãos, é a graça de Deus. Deus, repita comigo, Deus não aprova. Pensa bem antes de repetir o que eu vou falar. Deus não aprova preguiça espiritual. Não sou eu que estou falando, irmãos. É Deus. Então procura primeiro se apresentar. Ou seja, o obreiro aprovado, ele se esforça. O obreiro aprovado vive para agradar ao pastor Teodoro. Ele vive para agradar ao pastor Ricardo ou ao pastor da sua igreja. Ele vive? Não. Ele não vive. Ele vive para agradar a Deus. Então a palavra na sequência diz assim: procura apresentar-te a Deus de que maneira? Aprovado. Aprovado. A aprovação, irmãos, não vem de homens. A aprovação, ela não vem de homens. Ela não vem. Se você está esperando a aprovação do homem para aparecer, para se sentir galardoado, para se sentir, como eu posso dizer, respeitado e etc., pode esquecer, porque a aprovação ela não vem do homem, não é sobre, guarde bem isso, não é sobre palco, é sobre altar. Glória a Deus. Glória a Deus. O maior desafio que nós temos hoje, irmãos, é tirar da cabeça dessa geração é que as coisas em relação a Deus não é sobre palco, é sobre altar. Glória a Deus. Palco tem barulho, tem todas as coisas, tem movimento, talvez vai ter quantidade, vai ter todas as coisas, mas eu não estou aqui depreciando esta parte da organização, não, eu estou querendo dizer, e a gente vai entender isso mais à frente, no estudo desta palavra, que não é só palco, é altar, é os dois juntos, e quando há a junção dessas coisas, aquela maravilha, aquele movimento, todas aquelas coisas, ela é preenchida pelo poder da glória de Deus. O obreiro que busca aplauso, ele perde a direção. O obreiro que busca Deus recebe o quê? Autoridade. O que busca aplauso, ele perde a direção. Você pode falar, mas ele não perdeu, não, porque ele está lá, a igreja assim, a igreja dele tem isso, tem luzinha, tem aquilo outro, tem gente, tem, aleluia, mas não tem direção. Ali eu não estou, irmão, é muito duro de dizer isso, mas tem igrejas hoje que movimentam um monte de coisa, mas Deus não entra lá há muito tempo. Há muito tempo. Então o obreiro aprovado vive para agradar a Deus. Melhor ser aprovado por Deus do que aplaudido pelos homens. E essa é a armadilha grande que a maioria dos obreiros entram, Ricardo. E não é só obreiro novo não, irmão.
É obreiro antigo, obreiro de cabecinha branca. Tem obreirinho, irmãos e irmãs de cabeça branca que entra dentro dessa armadura, que é o aplauso. Mas, irmãos, a maioria daquele que é firmado na graça de Deus, ele até se constrange, irmãos, quando vem o reconhecimento. Outro dia eu cheguei para ministrar numa igreja e eu ganhei uma gravata. Eu fico tão constrangido. Eu falei assim, eu não estou acostumado com esse negócio, porque nós somos de uma geração que nós sabemos, a obra de Deus é a obra, irmãos. Olha, já houve uma época que nós não chegávamos numa congregação de carro, chegávamos de bicicleta, com uma esposa atrás e a filhinha na cadeirinha, andando até umas horas. Tem época que foi a pé, tinha época que a calça a gente comprou no brechó, mas agora a gente não precisa mais disso, os tempos já mudaram, aleluia. Mas eu quero dizer que isso não tem nada a ver, irmãos. O que tem a ver é que as almas se convertam ao Senhor e que a minha casa possa dizer a mesma coisa que o homem de Deus disse, que o pastor John Harper disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, primeiro o obreiro ele se esforça para se apresentar. Depois ele vive para agradar a Deus quando ele chega como um obreiro aprovado. E terceiro, o obreiro aprovado não vive em vergonha. Entenda esse negócio aqui. Quais os tipos de vergonha que alguém pode passar sendo obreiro? Se não cumprir os outros requisitos de se esforçar, de agradar a Deus, de estar chamados por Deus mesmo, irmãos, em algum momento o inimigo ele nunca vai dar moleza, irmãos, para ninguém, mas principalmente para obreiro. O diabo, ele está assim, sempre ao derredor, procurando aquele que possa. E aí ele fica girando, ele fica andando, né? A palavra de Deus fala assim, Deus, ele atenta a alguém, ele provoca alguém, ele prova alguém. Não, cada um é tentado por aquilo que lhe atrai e lhe seduz. Então, irmãos, o coração do homem tem N coisa a qual ele pende. E quando eu falo coração do homem, é o coração do homem e da mulher. Então tem muitas coisas que a gente pende. E o inimigo ele fica dando aquelas voltinhas, aí ele percebe assim, ele gosta de Instagram, né? Vamos colocar um negócio aqui mais aprofundado no Instagram. Vai ser o quê? Das 24 horas do dia, vai ser 3 minutos de oração. Entra aí na função bem-estar digital aí do teu celular, para você ver quanto tempo você dispensa no teu celular, dividido em todos os aplicativos que você mexe. Eu não estou aqui criticando, irmão, eu estou no mesmo barco. Mas eu estou dizendo aqui que o inimigo, ele procura sempre aquilo que ele consegue fazer com que eu não agrade a Deus. E se eu perder a direção do Espírito Santo de Deus, aí é que eu não entendo mesmo. Aí é que eu não entendo mesmo. Por quê? Porque eu não consigo mais enxergar. Eu não consigo mais ver, eu não consigo mais perceber, não há mais um aviso, não há mais um alerta, não há, a minha mente cauteriza, a minha sensibilidade acaba. E eu penso que eu estou adorando e servindo e agradando a Deus, mas eu não estou agradando a Deus, ou eu já passei para o processo da glória para mim, da unção das coisas para mim, né? Ou eu já estou numa outra fase, eu não percebo, estou confuso, e a confusão não vem mais esclarecida de dentro, aleluia, vem através do Espírito, vem, mas se ele estiver cauterizado, a minha mente cauterizada, eu já esteja insensível, eu já não sei mais se eu estou ou não estou agradando a Deus. Se lembra qual foi a primeira pergunta? Valeu a pena? Vale a pena?
Vale a pena, irmãos, eu deixar tudo, renunciar lá atrás, caminhar, servir, me apresentar e tal, tudo, fazer todas as coisas, mas fazer de qualquer jeito. E aí quando a trombeta tocar, ou quando chegar aquele grande dia, que eu me apresentar diante de Deus, o Senhor passa a dizer assim: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Vocês escolheram 2 Timóteo. A igreja escolheu 2 Timóteo. Não é, irmãos, aquele, sempre que eu digo, nós temos uma reunião no trabalho lá, que a gente fala sobre cabeamento na rua, e esses cabem um fio caído e tal, tem um monte de coisa, irmãos, que a gente chama as empresas vão lá arrumar, mas a maioria não vai, sabe por quê? Porque é clandestino, ou já não existe mais, não tem mais como comunicar aquela pessoa, sabe? Porque o cabo está lá, mas não tem dom, não tem, já está ali, não tem mais função. Mas a palavra de Deus diz que quando nós agradamos ao Senhor, aleluia, nós recebemos autoridade de Deus para fazer aquilo da melhor maneira, e aí quem capacita é Ele. Aleluia, meu Deus. É Ele. Aleluia. Melhor ser aprovado por Deus do que aplaudido pelos homens. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo ele diz assim: apresentar-te a Deus aprovado. O obreiro aprovado não vive em vergonha, como disse aqui. O obreiro que não tem do que se envergonhar. Aleluia. Vida limpa. É fácil, irmãos? Não é. Não é. Lembra eu vou voltar um pouquinho aqui na dopamina. A gente está passando lá nos negócios do Netflix, quando pensar que não, a gente está parando para ver um filme que é bom, mas se o Espírito Santo de Deus falar, não assiste esse negócio não assiste não, meu. Está andando na rua, vai parar, vai ir na direção de algum lugar para fazer alguma coisa, o Espírito Santo de Deus fala, não vá não, irmãos. Às vezes a gente quer falar alguma coisa para um irmão, alguém assim, para coisa mais forte e tal, tudo. O Espírito Santo de Deus fala assim, não fale não, irmãos. Ah, mas a língua está coçando para falar, não fale não. Aí, ao contrário, também acontece. Às vezes você chega e fala numa situação, que o Espírito fala, vai lá e fala isso aqui para ele. Fala, Senhor, mas vai magoar. Aí eu falei assim, mas não é você que está falando. Aleluia, quantos podem glorificar o Senhor nesta manhã? Não é você que está falando. Não é você que está falando. Sou eu que estou falando. E quando nós obedecemos ao Senhor, irmãos, aleluia, aquele, aleluia, que é aprovado, que não tem o que se vergonhar, ele tem uma vida limpa. Por que ele tem uma vida limpa? Porque ele não pecou desde o dia que nasceu? Não. Ele pecou. Nós pecamos, né, pastor Teodoro? Pecamos. Mas nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, e um sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. O que eu não posso fazer é ficar guardando e escondendo aquilo, achando que eu estou escondendo do homem, mas na verdade eu estou escondendo de Deus, e de Deus eu não escondo nada. Nada. Aí vai falar, mas outro dia você fez isso, fez, aleluia, mas sabe de uma coisa, o Senhor Jesus, pelo sangue vertido na cruz, perdoou o meu pecado, e eu e você, crente, estamos aqui podendo dar glória, porque Ele me fez limpo. Veja, irmãos, vida limpa. É fácil? Não é, obreiro. Não adianta a gente ser hipócrita, irmão. Às vezes a gente exige mais do outro do que de nós. A gente quer o outro mais santo do que nós. Mas a palavra, irmão, aqui não é para o outro. A palavra é para mim. Aleluia, é para mim. Vida limpa diante dele. Amém, amados? Mas aí o Senhor te chama, te coloca como crente, como obreiro, tal tudo, mas é preciso ter uma vida íntegra. Ofni e Finéias. Alguém sabe quem foi Ofni e Finéias? Os filhos de Eli. Foi aprovado por Deus? Foi rejeitado. Deus foi lá e acabou com a vida deles. Por causa disso também, tadinho do Eli, que não tinha nada a ver com isso, morreu também.
Mas veja, irmãos, como é que Deus ele trabalha. Como é que Deus trabalha? Dentro do ensinamento dessa palavra, de ter uma vida que não vive, que não tem do que se vergonhar, e que vive na presença do Senhor, vida limpa, testemunho íntegro. Ofni e Finéias, eu não quero falar sobre ele, eu não quero falar sobre Eli, eu quero falar sobre Samuel. Samuel entrou ali no meio, não entrou ali no meio? Samuel era filho de quem? De Ana. Ana podia ter filho? Não. Deus ele vai lá, Deus não se prende a regras, quebra a regra, dá para Ana Samuel, depois deu mais filhos, mas vamos pegar Samuel. Lá atrás tinha já a vaga ocupada, irmãos. A vaga de sumo sacerdote, profeta, já estava ocupada. Para quem era? Ofni e Finéias, porque eram filhos de Eli. Já estava tudo certinho. Mas eles não tinham uma vida íntegra diante de Deus. E aí eu quero dizer, o Espírito Santo de Deus está dizendo, nós estamos inseridos em um grande projeto de Deus que começou lá atrás, que é o plano para a salvação da humanidade, e Deus te honrou e te pegou nesse mundo e te trouxe, te colocou aqui para ser servo. E um bom servo, cheio da glória e da toda. E aí eu não quero saber qual a idade que você tem, se você é homem, se você é mulher. Deus te trouxe, traz aqui todos os dias para você ser cheio. Para os irmãos entenderem a forma como Deus trabalha. Samuel entra no contexto, servo de Eli. O mundo continua desenrolando. Mas chega lá na frente, eu fico tentando lembrar aqui, eu lembro aqui, eu fico, mas que coisa. Porque quando Ana chegou lá no templo, que começou a orar, se lembra que nós falamos da oração? Crente sem oração não vira? Crente sem oração não vira, irmão. Sabe por que Deus atendeu o coração de Ana? O pedido de Ana? Porque ela orava. Porque ela orava. Ela está orando. Aí ele fala assim, está bêbado uma hora dessa? Está bêbado uma hora dessa? Não, meu Senhor, eu não estou, meu coração está contrito. Aleluia. E aí ela pede para Deus, aí um homem de Deus, segundo a sua palavra, assim, então se atenda o desejo do teu coração. E conheceu, aleluia, Ana, aleluia. E Ana engravidou e nasceu Samuel. Samuel está caminhando lá, quando Deus fala com ele pensa que é Eli, aí ele volta, o Senhor, tu está me chamando? Fala assim, não te chamei, volta lá, aí o Senhor fala de novo com ele vai lá no homem de Deus, tu me chamou? Fala assim, não, eu não te chamei. Preste bem atenção no que o Espírito nesta manhã nos diz, aleluia, de uma forma bem clara. Tem coisa que Deus ele vai usar o teu pastor para falar com você, você vai reconhecer a voz do teu pastor, mas vai ter hora que Deus ele vai falar direto com você, aleluia, e você precisa aprender a conhecer a voz do teu Deus. Onde é que entra esse negócio de Samuel? Ele não estava dentro do contexto, irmãos, de ser aprovado, de ser abençoado, de ter autoridade, profeta, sacerdote e juiz, irmãos. Como aquele homem foi, homem ungindo reis, os primeiros reis de Israel, ele não estava, sabe por que ele não estava, irmão? Porque ele nem ia nascer, mas Deus antes de Samuel nascer, ele já tinha um plano para Samuel. Tu acha que Deus, ele não tem um plano para você? Tu acha? O que ele fez? Ele tirou aqueles que deveriam ser e colocou aquele que não deveria ser. Quantos podem glorificar o Senhor? Samuel tinha um testemunho íntegro, uma consciência tranquila. Não dá, irmãos, não dá. Não dá para fazer a obra de Deus e o inimigo, tu não pode, tu sabe o que tu fez, sabe o que é isso, sabe o que é aquilo outro. Você conhece a história do pato aqui? Quem conhece a história do pato não vai lembrar. Se eu falar do pato não tem como saber. Mas o pastor Teodoro já deve ter ouvido que
eu vi isso aí, eu ainda era jovenzinho, eu estou com 56, era jovenzinho. Um irmão foi pregar uma vez lá no culto de mocidade, ele contou essa história. Ele é o seguinte, tinha 2 crianças, um menino e uma menina, que perderam os pais e aí foram morar na casa da avó. Chegando lá, a avó tinha vários animais e tinha lá um pato que ela gostava muito. Mas o menino era espoleta e ele tinha um estilingue. E ele ficava mirando na vaca, na galinha, né, no pato, nas coisas da avó e só brincando. Assim o inimigo faz. Muitas vezes o crente fica brincando com o pecado. Fica só brincando. Só que teve uma hora que sem querer ele esticou, a pedra saiu e matou o pato. Só quem viu foi a irmã. Aí a irmã, a partir daquele dia, o que fez? Começou a oprimir o irmão. Toda vez que a avó pedia para a irmã varrer a casa, ela falava para o irmão, vai você. Eu não vou. Aí ela falava assim, o pato. E aí ele ia lá e limpava a casa. A avó falava, filha, vai lavar a louça. Ela ficava quietinha e falava assim, vai você. Mas olha o pato. Aí ele ia lá e lavava a louça. E tudo que a avó mandava fazer, ela chegava, olha o pato. E ali aquele menino preso nas mãos daquela menina, porque brincou com o diabo, aleluia, foi pego pelo inimigo, está amarrado pelo inimigo e acusado pelo inimigo, mas o obreiro que não tem do que se envergonhar, na hora que alguém fala, olha o pato, agora você vai entender o momento da libertação daquele menino. Teve um dia que a avó falou assim, olha, seu tio vai levar vocês ali na cidade para comer pipoca e etc e tal tudo. Aí ela chegou pro irmão e falou assim, você não vai. Aí, olha o pato, ele foi obrigado a dar uma desculpa e ficou. Mas enquanto a irmã foi lá se divertir, que não tinha consciência pesada, nem nada, foi divertir, ele ficou ali. Mas aí ele entendeu que ele precisava confessar. Ele procurou a avó e falou, vó, eu quero contar uma história para a senhora. Foi eu quem matei o seu pato. Me perdoa, vó, foi sem querer. A avó falou assim, eu já sabia, filho, que você tinha matado o meu pato. Eu só estava esperando um momento que você ia chegar e ia dizer, mas eu já lhe perdoei, mas eu precisava ver você se arrepender e confessar. Quantos podem glorificar o Senhor nesta manhã? Pastor Teodoro, volta a bonitona da irmã, o inimigo do carro, quando ela desce, a avó fala assim, olha, você, filha, vai lá arrumar lá as lenhas. Na hora que ela veio falar pro irmão, olha o pato, aí ela falou, olha o pato nada, eu já contei pra avó, ela já sabia, ela já me perdoou, e você não manda mais em mim, e nem me segura mais. Sabe por quê? Porque eu não tenho mais que me vergonhar. Oh, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos. Esse, um versículo, irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo diz assim, não tenho que se vergonhar. Eu poderia mergulhar em 2 Timóteo aqui, irmão, de uma forma bem, mas se voltar um pouquinho, se morremos com ele, aleluia, se preservarmos. Olha, essa palavra também é grandona, maravilhosa, está aqui até no mesmo capítulo, coisa linda. Mas aqui diz, aleluia, que o obreiro aprovado não vive em vergonha. Veja, não adianta ter dom sem caráter. E aí eu quero pegar um pontinho aqui. Eu já vi um monte de obreiro sem caráter. Né, pastor Teodoro? Cada era enrolão lá no mundo. Ele teve motivo para se converter. Deus converteu ele de todo o coração. Converteu ele de verdade, irmãos. Converte ele de verdade. Mas se ele era 171 lá, esse homem, quando ele chegar aqui, vai chegar uma hora que, se o caráter dele é a última coisa que Deus muda num homem, é o caráter. Grava bem o que eu estou falando, por quê? Porque depende da minha vontade. Deus, ele não entra lá no meu caráter e muda o caráter do meu caráter sem eu querer, irmãos. Aleluia, eu preciso, porque está quase que envolvido na questão do livre-arbítrio. É uma escolha minha. Eu escolho vir ou não vir. Eu escolho ter, aleluia, ser agradável a Deus ou não. Eu escolho ser um obreiro que não tem que se vergonhar, ou eu escolho ser um obreiro que tem que se vergonhar.
Mas Deus ali, no caráter, aleluia, não adianta ter dom, e tem pessoas que têm dom, mas não tem mau caráter. O dom é uma coisa, caráter é outra, irmãos. Mas a pessoa que tem dom, sem caráter, ele vai usar isso para fazer as coisas para si, e vai levar algumas pessoas para Jesus, mas vai levar outras pessoas para o inferno, porque enganados por essas pessoas, mau caráter. Por isso que você veio nesta manhã, neste lugar, para não ver Deus dizer: seja um obreiro que não tenha que se vergonhar e que tenha um caráter. Porque o dom que há em ti, irmãos, potencializa. Não, tu vai falar, mas Deus ele não me leva a ter aí 170 mil seguidores, que nem essa missionária? Não, não leva. Mas eu prefiro ter o caráter de não enganar o povo. Amém ou não amém, irmãos? Muito bem. Já estamos quase terminando aqui. Veja. Não adianta ter dom sem caráter. Não adianta ter unção sem santidade. Pode alguém ter unção sem santidade? O pastor está ali na dúvida. Saul, ele não perdeu a unção? Ele perdeu a unção? Ele perdeu a autoridade dele? Ele deixou de ser rei? Não. Davi pôde fazer alguma coisa contra ele? Não. Repita comigo aqui: Deus não quebra alianças. Glória a Deus. Ei, Deus! Se Deus ungiu, ele não quebra a aliança dele. Aqui no próprio Timóteo diz, no versículo 13, só 2 atrás: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então não adianta, irmão, a pessoa tem unção, aleluia, mas não tem autoridade, aleluia. Não adianta ter unção e não ter a santidade. Ele vai ter unção, ele vai cair, ele vai continuar, aleluia, mas sabe de uma coisa: enquanto não consertar, aleluia, ele tem unção, aleluia, mas ele não tem santidade. Deus, se ele quiser, quantas eu já vi, irmãos, a pessoa caída na sarjeta,